Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pré-aula aqui do seu canal, EBD Explicada 2.0. Você é nosso convidado especial para juntos aprendermos mais da poderosa Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperta o sininho de notificações para ficar por dentro das nossas próximas pré-aulas, tá bom? Vamos juntos aprender mais da poderosa Palavra do Senhor. E hoje nós iremos dar continuidade aqui ao nosso estudo, à nossa lição de adulto, e eu quero convidar você para juntos aprendermos da palavra do Senhor, tá bom? Há aqueles irmãos que estão nos acompanhando também pelo canal da igreja, de Ministério Verdade e Vida, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida grandemente. E vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós iremos hoje, então, para a nossa lição de número 7. E hoje nós iremos tratar da temática A Promessa de um Coração Novo. Lição esta que irá mostrar que a nossa trajetória cristã, ela é feita através também desta transformação que acontece no nosso coração. E veja que a promessa de um novo coração é feita pelo próprio Deus. Deus promete nos dar um novo coração. Afinal de contas, irmãos, estar em Cristo é de fato, então, ser transformado em uma nova criatura, é ser uma nova pessoa. E a Bíblia fala que Deus é aquele que arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus, ele faz essa cirurgia espiritual em nós, para que possamos glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo conforme a sua vontade. É Ele que coloca a sua lei nos nossos corações, trazendo então a nossa consciência, irmãos, a realidade da sua presença, da sua palavra, para que possamos caminhar fiéis e servindo a Ele nesta vida tão preciosa que Ele nos concede. Então, queridos, nosso texto áureo, que encabeça aqui a nossa lição de hoje, está inclusive em Ezequiel capítulo de número 36, versículo 26. Olha a promessa de Deus para nós. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Meu Deus! Isso aqui é promessa de Deus, irmãos, para mim e para você. É Ele quem está dizendo, eu vos darei um coração novo. É Ele quem está dizendo. E a gente vai entender aqui o que significa coração na Bíblia. Mas é Ele quem está falando que nos dará um coração novo e porá dentro de nós um espírito novo. E Ele vai tirar de dentro de nós o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, um coração mais humanizado. O coração de pedra é um coração duro, irmão, rígido, que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de se inclinar a Deus, de orar ao Senhor, de dependência do Senhor. Coração de pedra, mas um coração de carne, um coração segundo Deus, é um coração inclinado para a sua vontade, voltado para a adoração ao Senhor, queridos. Então isso aqui é uma promessa de Deus. E vos darei um coração novo. É Deus quem faz isso, irmãos. E cá para nós, viu? Você professor, você aluno, é importante que você preste bastante atenção nisso. Não é o pastor da igreja que dá um novo coração para um novo convertido. Não é o evangelista, o presbítero, que dá para o novo convertido um novo coração. É Deus quem faz isso. Essa transformação é obra de Deus. Não é obra do homem, não é trabalho meu, não é trabalho seu. Como pastor, eu prego, eu evangelizo, eu ensino, eu levo a mensagem do evangelho, discipulo para fazer discípulos, mas a transformação, o crescimento, vem de Deus, irmãos. Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu estou falando isso porque, às vezes, parece que há líderes, pastores, que querem fazer essa cirurgia, essa mudança de coração nas pessoas, nos membros. E não é nós quem fazemos isso. Não sou eu quem faço isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. É Deus agindo em nós.
Deus pode até se utilizar das minhas palavras para fazer essa cirurgia espiritual no coração do pecador. Mas eu sou apenas um instrumento. É Ele quem faz. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A nossa verdade prática diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A nossa verdade prática nos pontua 3 coisas. Primeiro, que o salvo em Cristo tem um coração novo. Ponto final. Quem está em Cristo, irmãos, tem um coração novo. Isso é o que nós chamamos de regeneração. É a obra feita pelo Espírito Santo de Deus no ato da conversão. A santificação é um processo diário e contínuo que nós passaremos até que Jesus venha. Mas a regeneração ela acontece no ato da conversão. É no momento em que o Espírito Santo trabalha em nós e nos dá um novo coração. E a prova deste novo coração em nós é que nós passamos agora a ter um coração voltado para a palavra de Deus. Um coração novo ama a palavra. Um coração novo ama as Escrituras. Um coração novo ama a pregação genuína do Evangelho. Uma outra marca é um coração disposto agora a fazer a vontade de Deus. Outrora, antes do novo nascimento, nosso coração de pedra, ele vivia por busca dos seus prazeres pessoais. Vivia em busca dos seus deleites pessoais. Não se pensava em Deus, não se pensava na palavra, não se pensava nas Escrituras. Mas agora, irmãos, que nós temos um novo coração, a nossa vida, ela está voltada para a palavra de Deus e está voltada para a vontade de Deus. Porque agora em Cristo nós alinhamos nossos desejos aos desejos do Senhor. Nós renunciamos o nosso eu para que ao nome do Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Podemos avançar? Então nós temos agora a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura está em 2 textos. Primeiro, nós iremos ler o texto que está em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao versículo 29. Essa é a nossa primeira leitura. A segunda leitura está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34, tá bom? Façamos então a leitura de Romanos, capítulo de número 2, verso 25. Preste bastante atenção aqui nas expressões e naquilo que Paulo está intencionando aqui falar. Olha o que diz o verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. O que é que Paulo nos ensina só aqui no versículo 25? Me permita fazer alguns comentários à medida que a gente for lendo e depois a gente pontua o que for necessário lá no corpo da lição. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui no verso 25. E que a circuncisão, que era retirar parte do prepúcio do órgão do órgão íntimo do homem, né? Ele tirava ali o prepúcio. Então veja que a circuncisão, ele diz, a circuncisão na verdade proveitosa. Foi Deus quem ordenou como símbolo da aliança do homem com Deus ou de pertencente ali à nação de Israel. Agora ele diz, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. O que Paulo está dizendo é que o que vale diante dos judeus, que prezavam muito que para ser de Deus tem que ser circuncidado, para ser de Deus tem que praticar a circuncisão. Olha, só é do Senhor, só faz parte da aliança quem tem no seu corpo a circuncisão. E aí dava-se essa ênfase à circuncisão. Paulo dizendo, muito bem, a circuncisão é proveitosa se tu guardas a lei. Agora, se tu não guardas a lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. O que ele está dizendo é, se você não observa a lei,
aquilo que você fez no seu corpo se torna uma incircuncisão no que diz respeito à vida espiritual. E ele responde ainda, ou ele continua, pontuando isso no versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Agora Paulo vai trabalhando na contramão do primeiro ponto. E ele diz o seguinte, olha, se a tua incircuncisão, você não é circuncidado, mas tu observas a lei, então tu és um circuncidado no que diz respeito à vida espiritual. Então Paulo pontua isso. Ele continua, olha o versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Então agora ele pontua de que o que é da incircuncisão, que é por natureza, ou seja, nasceu incircunciso, mas ele cumpre a lei, ele busca servir a Deus com fidelidade, porventura este não julgará aquele que é da circuncisão, já que ele é transgressor da lei? Aí o verso 28 diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. O que Paulo está dizendo aqui é que ser de fato de Deus, ou ser de fato circuncidado, não que diz respeito apenas à cirurgia que é feita na carne no ato da prática da circuncisão. E ele explica no verso 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está mostrando que a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita no corpo. A verdadeira circuncisão é aquela que é feita na alma, no espírito. Então esta circuncisão que é feita no espírito, não na letra da lei, mas no espírito, esta circuncisão é a que provém de Deus e não dos homens. Então, Paulo, em outras palavras, está dizendo que é mais importante, irmãos, nós sermos circuncidados na vida espiritual do que sermos circuncidados apenas na vida física. E a vida espiritual circuncidada significa uma vida consagrada e voltada para Deus, consagrada ao Senhor. Amém, queridos? A gente vai falar um pouco mais também no corpo da lição. Mas leamos agora Jeremias capítulo 31, versículo de número 31 ao versículo 34. Olha o que diz também a palavra de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Porque aqui nós temos Paulo, ou melhor, Jeremias, falando sobre essa nova vida, esse novo coração que nós receberemos da parte do Senhor. E veja que isso se trata diretamente de uma promessa de Deus para nós. Veja que o versículo 33, por exemplo, eu porei minha lei no seu interior. Então, você percebe, inclusive, a referência do homem interior ligada à ideia do coração, que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco, tá bom? Então, irmãos, qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Nós temos 3 objetivos para serem alcançados na lição de hoje. O primeiro objetivo é conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. A gente vai ver aqui o que significa
a palavra coração de acordo com a Bíblia. E, em segundo lugar, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E, por fim, elencar as promessas para o coração novo, tá bom? Então, vamos juntos aqui, aprendendo mais da poderosa palavra de Deus, crescendo aqui com essas lições tão preciosas que nós aprendemos no nosso texto de hoje. Lembrando aos irmãos que a palavra-chave do nosso estudo de hoje é a palavra coração, tá bom? Palavra coração, palavra grega cardia, da onde vem então a palavra que nós usamos hoje, né? A junção aí de duas palavras no português, a palavra cardiologista. Então vem aí exatamente da raiz da palavra grega cardia, que aponta para o coração. Então a palavra coração, que se refere à vida interior de cada pessoa, que a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouco, e veja que a Bíblia nos dá diversos conselhos de como nós devemos cuidar do nosso coração e como nós devemos guardá-lo de todas as influências maléficas, malignas, diabólicas que se levantam contra a igreja do Senhor. Então, o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são, então, o tema da lição que nós estamos abordando hoje, tá bom? Então, é importante que nós possamos nos aplicar a esta lição. O pastor Elinaldo Renovato, que é o autor da lição, ele escreve uma frase muito interessante, né, a respeito da temática, pontuando aqui a função também do coração. Ele diz assim, a Bíblia, a palavra coração tem vários sentidos. Ele diz que há vários sentidos da palavra coração na Bíblia. E geralmente não se refere diretamente ao músculo cardíaco que bombeia o sangue para todo o corpo, em média aí de 70 a 80 batimentos cardíacos por minuto. Dependendo aí da idade da pessoa, obviamente, né? De modo mais evidente, coração na Bíblia refere-se ao homem interior. Então a palavra coração é uma referência ao homem interior. Inclusive a Bíblia de Estudo Pentecostal diz que o coração é o ser interior da pessoa e abrange nossos desejos, sentimentos e pensamentos. Então, queridos, nós temos já aqui alguns conceitos para a palavra coração na Bíblia, que é também de suma importância para a nossa compreensão. Mas nosso primeiro ponto, inclusive, é trabalhar essa questão. O coração na perspectiva bíblica. E eu quero chamar aqui a sua atenção para nós olharmos a perspectiva bíblica de coração. O que é que a Bíblia diz a respeito do coração? Quais são os significados ou os sentidos da palavra coração no texto sagrado, na Bíblia Sagrada? Veja, o coração na Bíblia. Primeiro que o coração na Bíblia, né, raramente a palavra coração na Bíblia é uma referência ao órgão físico. Geralmente ela está lá sendo feita uma referência ao homem interior, à pessoa, ao ser, à alma, ao espírito, à vontade, ao desejo, aos pensamentos. Então veja que a palavra coração na Bíblia, raramente ela vai ser usada com referência ao órgão físico. Desta forma você já pode fazer uma diferença. Existe a palavra coração na coração pode aparecer com o sentido de órgão físico, mas também pode aparecer no sentido de o homem interior. Por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo de número 18, versículo 14, nós temos então um texto muito interessante, que diz assim, então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui, e tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. A palavra coração aqui, em 2 Samuel capítulo 18, versículo 14, é uma referência ao coração físico, ok? Ao coração físico, é uma referência ao órgão que bombeia o sangue, o coração físico. Você abre lá em 2 Reis capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz, mas Jeú entesoou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços e a flecha lhe saiu pelo coração.
e caiu no carro, ou no seu carro. Então veja que mais uma vez a palavra coração está fazendo referência ao órgão físico. Então você que vai dar aula, você professor, você aluno, entenda que a Bíblia faz referência ao coração, em primeiro sentido, como órgão físico, que bombeia o sangue, tá certo? No nosso corpo. Mas, em segundo lugar, a palavra coração também se refere ao homem interior, que é o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, coração na Bíblia pode ser uma referência a este homem interior. Ou seja, pode ser uma referência ao coração, a uma referência à, à nossa... A palavra coração, ela pode ser referência ao homem interior, que no caso se refere aí à vida, à mente, à emoção e também ao homem espiritual, o ser humano no que diz respeito espiritual. Que é basicamente, irmãos, as características que nós encontramos para a alma, né, que é a sede das emoções. Então veja, nós temos aí a palavra coração, então lembre-se, esse primeiro sentido, na Bíblia aparece no sentido de, literalmente, o coração físico, o coração do homem, né, no sentido físico, no sentido de o coração que bombeia o sangue. Mas, em segundo lugar, a palavra coração também se refere ao homem interior, que é o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Paulo ele faz, inclusive, referência ao homem exterior, que é o corpo físico, e ao homem interior, que se refere aí à alma e o espírito, que constitui, irmãos, o ser humano em sua integralidade. O homem é composto, inclusive nosso autor, a CPAD, vem falando muito sobre essa questão também, da tricotomia. O homem é um ser tricotômico, ou seja, ele tem corpo, alma e espírito. Então, a palavra coração, ao homem interior, é uma referência à alma e ao espírito do homem. Então, o ser humano, ele é constituído na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. O que é que esse texto está nos mostrando, irmãos? Que ainda que o nosso homem exterior ele venha se corromper, o corpo físico, nossa estrutura física, ele diz que o interior, contudo, se renova. Ele está falando, obviamente, da ação e do poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, para o homem interior, no caso do renovo, né, de dia em dia se renova. Então, veja, para o homem interior, né, a Bíblia aplica aí a palavra coração. Tudo que faz parte da alma e espírito do homem é, então, a referência ao homem interior, é uma referência ao próprio coração, ok? É uma referência ao coração. Agora, irmãos, então aí nós temos um conceito, né, do que é coração na Bíblia. Nós poderíamos citar outros exemplos, mas esses dois são suficientes. A Bíblia usa a palavra coração com referência ao órgão físico, que bombeia o sangue. E, em segundo lugar, usa também a palavra coração em um sentido já no sentido de homem interior, tá certo? Do ser interior, onde tem vontades, onde tem a mente, onde tem, então, a sede das emoções do homem, ok? Tranquilos? Aí Paulo também fala aqui no texto de Romanos capítulo 2, versículo de número 25 a 29, sobre a circuncisão. Mas Paulo fala não da circuncisão que é feita no corpo físico, no órgão íntimo do homem, mas se trata então da circuncisão do coração. E em Romanos capítulo 2, versículo 25 a versículo 29, que inclusive eu quero chamar a sua atenção aqui para nós meditarmos, né, e refletirmos também sobre essa passagem bíblica. Se você puder aí, abra a sua Bíblia, ou então pegue a sua lição, porque está bem aí na sua lição de hoje. Olha o que diz Romanos 2, versículo 25 ao versículo de número 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se és transgressor da lei, tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como
circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza é, não te julgará, porventura a ti, que pela letra da incircuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é incircuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, queridos? Tranquilos? Nesse texto de Romanos 2, versículo 25, Paulo fala exatamente que a circuncisão que é de fato agradável a Deus não é a circuncisão realizada no corpo físico, no órgão físico do homem, mas se trata da circuncisão do coração. Amém? A circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus a Abraão, mas desnecessário hoje para nós que vivemos no período da graça, na dispensação da graça. Então veja, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. O que atesta, irmãos, a nova aliança não é mais uma marca física, não é mais a cirurgia física da circuncisão, mas o que atesta hoje para nós é então a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Então, a circuncisão que nós cremos e pregamos hoje não é a circuncisão do corpo, mas a circuncisão realizada pelo Espírito Santo em nosso coração. Amém, queridos? Paulo deixa bem claro, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração. Então, Paulo vai deixar isso muito claro no texto que nós acabamos de ler, de Romanos, capítulo de número 2, verso de número 28. Ok, queridos? Tranquilos até aqui? Vamos avançar mais um pouco? Então, veja, o nosso coração, irmãos, transformado, regenerado, nosso coração na presença de Deus, ele inclusive vai nos ajudar, né, a servir melhor e adorar melhor ao nosso Deus. Então ele nos capacita melhor a servir ao nosso Senhor. Sem essa circuncisão do coração, em especial no que diz respeito à vida espiritual, é impossível nós mantermos um relacionamento saudável, é impossível nós mantermos um relacionamento pessoal com o Pai, a menos que nós sejamos capacitados, transformados e regenerados pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém? João capítulo 3, versículo 5, Jesus falou a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário completar, né, ou permitir que Deus complete a boa obra dele em nossos corações. Amém, meus irmãos? Podemos avançar? Está tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá, irmãos. João 3, 5, que nós falamos agora, Jesus diz que é necessário nascer de novo. Então aí a necessidade de um coração novo, que é o nosso terceiro subponto do ponto 1. Ou seja, um coração novo. Se trata então de uma aliança que rompe da forma antiga. Então veja, para termos um coração novo, é necessário nós passarmos por essa cirurgia espiritual, remover a forma antiga, remover os pensamentos antigos, para que possamos pensar em algo novo. Jeremias, no capítulo de número 31 a 32, parte da leitura que nós fizemos, diz: e eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um acordo novo com a casa de Israel,
e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Então, irmãos, não basta, tá certo? Você simplesmente fazer uma reforma, fazer ali um paliativo. Obra de Deus em nós não é paliativo. Obra de Deus em nós é uma obra completa, é uma transformação completa. Amém, queridos? Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Quando ele nos tirou do Egito, irmão, nos tirou não apenas o Egito de nós, mas nos tira também do próprio Egito. Então, não seria conhecida as marcas físicas, ritualísticas externas. Não é essa que nos identifica como de fato de Deus ou pertencente a Jesus. Não é os rituais externos que mostram nosso corpo, que mostram então aí as marcas físicas e ritualísticas em nós, mas é realmente conforme, né, orienta e conforme determina o próprio Deus, que nós devemos de fato, irmãos, ter um novo coração, e esse novo coração não é algo nosso, não é algo produzido por nós, é trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Amém, irmãos? A transformação de coração não sou eu quem faço, não é você quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então tenha paciência com quem ainda está nesse processo de cirurgia. Amém? Tenha paciência com alguém que ainda está chegando, entendendo o que é de fato o Evangelho, o que é então o cristianismo para nós, para ele, para a glória de Deus. Amém? Então, um novo coração tem a ver com o interior da pessoa, tem a ver com um novo coração diante de Deus. Jeremias 31, versículo 33 diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e o escreverei no meu ou no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Assim Deus, irmãos, daria um coração novo ao seu povo, um coração novo à sua igreja. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus ganharam de Jesus um novo coração. A lei de Deus estaria dentro do ser humano, ou seja, estaria no espírito do ser humano, que passasse pela obra da regeneração. Então a lei seria também implantada, haveria, né, então aí essa regeneração, essa regeneração e essa transformação quando nós estamos em Cristo Jesus ou quando nós nos rendemos a Ele como único e suficiente Salvador. Acontece esse processo então de transformação, ok? Um novo coração. Tranquilos? Podemos avançar? A sinopse do tópico 1 diz então para nós: o coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Lembre-se de que o coração, na sua grande maioria, nas perspectivas que nós estamos abordando, aqui coração se refere ao homem interior. Ok? Tranquilos? Vamos avançar então para o ponto 2. No ponto 2, nós temos aí o coração de quem está em Deus. O coração de quem está em Deus. Irmãos, como é o coração de quem está em Deus? O nosso autor faz aqui algumas pontuações. Primeiro, um coração que está em Deus é um coração inclinado a Deus. É um coração que está ainda em processo de transformação, mas é um coração que está inclinado para o Senhor. Quem recebe a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, passa pelo processo que nós chamamos de novo nascimento. Esse processo de regeneração passa a ver, né, o reino de Deus e a própria necessidade espiritual de outra forma, de outra perspectiva.
O próprio Jesus orientou lá em João capítulo 3, versículo 33, ele disse que Jesus respondeu, né? Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar ou ver o reino de Deus. Então veja, queridos, a importância de nós nos apegarmos a Cristo, buscarmos a sua presença, vivermos de fato as promessas e as bênçãos de Deus para nós, para a nossa vida. Amém? Quem tem, irmãos, um coração regenerado, transformado, ele participa do reino de Deus. Ele ensina também as coisas de Deus. É preciso, querido, nós entendermos, né, e observarmos esse detalhe aqui tão importante. Amém? Que aquele que nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, irmãos, não pode ver o reino de Deus. Então, quem tem um coração regenerado, transformado, ele participa do reino de Deus. Ele se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver os mandamentos de Deus, irmãos. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5 ao versículo de número 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é carne, mas a inclinação do Espírito é espírito e paz. Amém? A inclinação é espírito e paz. Essa versão é interessante que ela mostra que agora a nossa inclinação é a inclinação do Espírito que traz vida e paz. Não é mais aquela inclinação para a carne que gera morte. Ok, queridos? Tranquilo? Então, o segundo subponto fala sobre um coração consciente. No coração, nós meditamos, nós ponderamos e nós avaliamos. Então veja, o coração ele precisa de meditação, de ponderar, tá certo? E avaliar, queridos. O coração precisa ter esse discernimento, ter esse desenvolvimento, né? Ser um coração consciente. Você olha, por exemplo, né, o nosso autor inclusive pontua isso, o caso que aconteceu lá com Maria em Lucas capítulo 2, versículo 18 a versículo 19. A Bíblia diz que os pastores, eles se maravilhavam, diziam várias palavras, né, com respeito a Jesus, com respeito ao nascimento de Jesus por Maria. Então veja, diz lá Lucas capítulo 18, verso 2, 18 e 19, diz assim: E todos os que ouviam se maravilhavam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então veja, eles falavam e se maravilhavam de tudo aquilo que estava ali acontecendo, né? Com Maria, o nascimento de Jesus. E embora eles ficassem surpresos, a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas no coração, conferindo-as em seu coração. Isso mostra que Maria tinha uma consciência, um coração consciente daquilo que estava acontecendo com ela, daquilo que estava acontecendo na vida e no ministério de Jesus. Ela é uma mãe consciente, porque ela tem um coração inclinado aí a Deus, irmãos, e é um coração também consciente daquilo que Deus está fazendo por meio dela. Quem recebe um coração novo, irmãos, é capaz de guardar o seu coração para desejar fazer a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, diz lá Filipenses 4, verso 8 a verso 9, quanto mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é íntegro, honesto, tudo o que for justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude ou se
há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz terá, e o Deus de paz será convosco. Amém, queridos? Tranquilos? Então você vê aí que nós precisamos, uma vez que nascemos de novo, ter esse coração consciente. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, em terceiro lugar, um terceiro subponto do primeiro ponto, do segundo ponto, nós temos então Deus ver o coração. E como vê, viu? Deus vê o coração. Você é professor, você é aluno, é importante que você pontue isso na sua sala de aula. Deus vê o coração. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Então, o coração do ser humano é um lugar onde poucos de fato podem conhecer, podem adentrar, podem contemplar, mas, irmãos, somente o Senhor, juntamente com somente o Senhor, ele pode, juntamente com o Espírito Santo, a Trindade em si, pode conhecer e desvendar o coração do homem. Olha o que diz, irmão, Jeremias 20, versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vês o pensamento e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Irmãos, nós temos aqui, nesse texto de Jeremias, capítulo 20, versículo 12, uma expressão, uma frase, uma palavra muito forte, porque ele começa fazendo, ele começa então fazendo prova do nosso coração, ele começa então vendo o nosso coração. Jesus vê, irmãos, o que se passa no nosso coração. É verdade que o coração do homem ninguém pode penetrar, ninguém pode conhecer, ninguém pode desvendá-lo, nem os tribunais da terra conseguem julgar as intenções do coração. Mas o nosso Deus, ele é capaz de discernir os nossos corações. Deus é capaz, irmãos. E o Salmo 139 nos mostra exatamente isso, que Deus sonda os corações. Não há nada oculto que Deus não saiba, irmãos. Deus conhece cada situação da nossa vida. Deus conhece, Deus vê. Ele contempla. Ele agora mesmo está me vendo e vendo você. Ele nos conhece, irmãos. Amém? Ele nos conhece. Por mais escondido que alguém esteja ou queira, Deus está vendo. O Criador formou o homem, irmãos, em sua integralidade, tanto na vida exterior como na vida interior. Eu sei que às vezes nós tendemos a valorizar o interior, às vezes sim. A gente gosta de extremos, irmãos. Gostamos demais de extremos. O homem é sempre assim, ou ele está em um extremo ou está em outro. Geralmente é assim. Ou ele supervaloriza demais o espiritual e esquece da vida material, ou ele supervaloriza demais o material e esquece da vida espiritual. Só que veja, o Criador, quando ele veio nos salvar em Cristo Jesus, ele não veio para nos salvar apenas a parte material, ou apenas a parte espiritual. Ele veio para nos salvar de uma forma completa. Corpo, alma e espírito. Amém? Ele nos salva de uma forma completa. Ele contempla, ele nos conhece, ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades. Jesus, irmãos, nos conhece. Nos conhece muito melhor até do que nós mesmos. Há coisas que acontecem conosco que a gente precisa de um médico, de um doutor, de alguém para dizer o que nós temos. Porque nós não conhecemos sequer o nosso próprio corpo. Não conhecemos, irmãos, o nosso coração. Não conhecemos. Ele é enganoso, irmãos. O nosso coração é enganoso. Mas veja que Jesus conhece, ele sabe. Amém? Ele sabe, irmãos. Quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões também do coração. Amém, queridos? Podemos então aqui avançar?
Podemos? Vamos lá? Vamos para o nosso terceiro ponto, né? Vamos antes ler aqui a nossa sinopse do ponto 2. O coração novo, inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Amém? Deus conhece todas as coisas. Não há nada oculto que ele não venha saber. O texto do Salmo 39, inclusive, pontua que antes mesmo que nós pronunciemos qualquer palavra, ele já as conhece todas elas. Ele conhece até as palavras que você não pronunciou. Pensou, mas não pronunciou, ele conhece. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, o último ponto da nossa lição de hoje, para nós já caminharmos aqui para o finalzinho, para o término da nossa lição, nós temos aí a promessa para o coração. E o autor pontua 3 promessas. Primeiro, a promessa de um coração feliz. Segundo, a promessa de um coração cheio de amor. E em terceiro lugar, o penhor do Espírito Santo no coração. Primeiro, a promessa com respeito aí ao coração. Nós temos aí uma promessa de um coração feliz. Quando temos, irmãos, um novo coração, uma nova felicidade nos abraça. Novos rumos nos abraçam. Então, muito importante, queridos, nós, de fato, né, termos um novo coração como obra do Espírito Santo em nós, porque isso vai nos mostrar, ou vai trazer como resultado, um coração feliz. Quando temos um novo coração, a felicidade passa a ser uma realidade em nós. O Sermão do Monte, inclusive, em Mateus capítulo de número 5, nos traz ali uma lista de bem-aventuranças, uma lista de um coração feliz, bem-aventurado, ou seja, feliz é o manso, feliz é o humilde. Então está lá uma lista, irmãos, de felicidade como resultado de um coração novo e transformado em Cristo Jesus. É o que nós chamamos também de fidelidade, né? Sim, fidelidade, em especial para quem manifesta virtudes do reino dos céus, do reino de Deus. Então, veja, irmãos, a felicidade para o cristão, ela não se encontra em coisas materiais, mas se encontra no praticar aquilo que agrada a Deus. Como consequência, e a alegria, né, se instala no coração. Como consequência dessa vida, dessa comunhão com Deus, a alegria, ela invade ou ela se instala em nosso coração. A alegria, a alegria nos produz, irmãos, reações, inclusive que afetam a nossa vida física, que afeta a nossa vida emocional. Então veja que você desfrutar, né, das promessas de um coração realmente transformado, de um coração novo, a primeira promessa é essa promessa de um coração feliz. Jesus quer nos dar um coração alegre, um coração feliz, com o resultado de uma vida voltada para Ele, consagrada para Ele, tá bom? Queridos irmãos, Provérbios capítulo 17, versículo 22, a Bíblia diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Porque a alegria produz reações químicas, irmãos, que contribuem para o equilíbrio e para a manutenção da saúde humana. Amém? Quem procura a presença de Deus tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, como diz Neemias capítulo 8, versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Ela é a vossa força. E aí nós temos um segundo subponto, ponto 1, o resultado aí, ou a promessa para o coração, primeiro de um coração feliz, segundo de um coração cheio de amor. Olha que interessante, é promessa de Deus que nós tenhamos um coração cheio de amor. O amor, irmãos, é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa, de fato, ser um cristão. O amor de Deus está derramado no coração daquele que tem o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5,
A palavra de Deus nos diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o coração do salvo está cheio de amor. Podemos viver o que Paulo escreveu, então, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, versículo 15. Suportando-vos, irmãos, uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então aqui você tem, irmãos, nesse texto de Colossenses capítulo 3, você tem então Paulo mostrando que nós devemos estar cheio do amor. Cheio do amor porque isso nos ajuda, irmãos, a suportar uns aos outros. Irmãos, tem pessoas que é difícil, não é assim? No linguajar lá do nosso interior, fulano é osso duro de roer, é difícil, é uma pessoa complicada. Às vezes nós passamos por isso, mas é necessário para desfrutarmos das bênçãos do Senhor Jesus. Amém, queridos? E aí nós temos o nosso último subponto do ponto 3, que fala sobre o penhor do Espírito Santo no nosso coração. O penhor do Espírito é a garantia da nossa salvação. A palavra penhor, usada também no nosso texto, faz aí referência àquilo que o Espírito Santo fez em nós, nos marcando como pertencentes de Deus. Ok? 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 21 a versículo 22, a palavra de Deus vai nos mostrar, né, claramente isso. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Então, o penhor do Espírito, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e versículo 14 diz: E tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Então, nós temos aí, irmãos, que quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma aula. A nossa sinopse do ponto 3 diz: Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos aqui também para uma frase de conclusão. O Espírito Santo é a garantia de Deus de que pertencemos a Ele e de que Ele fará o que prometeu. O Espírito Santo é como uma bênção antecipada, um depósito, uma assinatura que valida o contrato. A presença do Espírito Santo em nós demonstra a autenticidade da nossa fé, prova que somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. Seu poder opera em nós para nos transformar agora, e o que experimentamos hoje é apenas uma amostra da mudança total que experimentamos na eternidade. Amém, queridos? Que texto, né? Usado aí na Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, que nos mostra que o Espírito Santo em nós é a bênção antecipada, é um depósito, é uma assinatura que valida em nosso contrato, a nossa ida para o céu, para próximo de Deus, tá bom? Meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Compartilha, multiplique e abençoa outras vidas também através desta palavra em nome de Jesus, tá bom? Um abraço para você, que Deus continue abençoando a sua vida
em nome de Jesus.